Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula, que traz luz para a Palavra de Deus, para a gente buscar sempre o conhecimento. E nada melhor do que conhecer a Palavra de Deus, que não volta vazia. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Então estamos falando sobre o mundo espiritual e nada melhor do que falar sobre o Espírito Santo de Deus. E ele é apresentado na Bíblia como a terceira pessoa da Trindade, sendo ele mesmo a unidade de Deus em três figuras de ações diferentes. Então, sendo assim, o Espírito Santo não é uma força ativa ou o encarregado na obra de Deus, ele é o próprio Deus. Então, é difícil, às vezes, a gente entender, porque a nossa mente não consegue entender aquilo que é o mundo espiritual. Por isso que nós falamos a respeito do mundo espiritual e a sua influência. Então, quando nós tratamos de coisas espirituais, nós temos que deixar de lado aquilo que é o entendimento da condição material, da condição do homem, porque senão nós não vamos conseguir, porque são coisas totalmente distintas e que permeiam uma a outra, porém, elas são muito diferenciadas. Então, a palavra, Espírito Santo, em grego, é a palavra hagios pneumatos. Então, nada mais do que o Espírito Santo de Deus, aquilo que é sagrado. João capítulo 15, versículo 26, diz assim: Disse Jesus, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, o termo consolador que é usado aqui, que seria enviado, porque assim, qual que é o contexto espiritual de tudo isso? Jesus morre na cruz como sacrifício por nós pecadores. Ao terceiro dia ele ressuscita. Mas veja que pouco antes dele ressuscitar, ele volta, ele se manifesta a Maria Madalena e fala, olha, ainda não fui para o Pai. Então, nesse momento que ele fala isso, é por quê? Porque, como diz a palavra de Deus, ele estava pregando a espíritos em prisão. O que é isso, bispo? O Hades, a sepultura, onde Jesus foi, porque ele foi na sepultura, morreu como sacrifício, está no Hades, na sepultura, onde estavam todos os espíritos em prisão, vinculados à morte de todo o Antigo Testamento desde a criação. Aliás, até Adão e Eva também. E é nesse momento que ele vai e ministra, que nesse processo ele aparece para Maria Madalena. Ele fala, ainda não fui para o Pai. Então, ele primeiro cumpre com o propósito da salvação, do Evangelho, porque o Evangelho e a salvação não podiam vir somente para nós que nascemos depois de Cristo, porque o Salvador, o Cristo, ele foi o quê? Ele foi crucificado antes da fundação dos tempos, quer dizer, ele é algo que atinge a esfera toda. Nós falamos na última aula sobre tempo, sobre a eternidade. Então, o conceito da morte do Senhor Jesus Cristo já era um plano na eternidade. Mas veja, Jesus, então, morre, ressuscita e ao terceiro dia ele está na presença do Pai. O corpo dele é glorificado, é transformado e de lá, dessa condição a qual ele em espírito vai enviar aquela porção dele próprio, que é o Espírito Santo, que é o termo parácletos. Então, o que é paracletos ou parácletos? Para, ao lado, kletos, para consolar, advogar, ajudar. Então, nada mais é do que o Emanuel, o Deus presente, é o próprio Deus habitando em nós em espírito. 1 Coríntios 2, versículo 10, diz assim, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, nós vemos esse contexto da presença do Espírito de Deus, que ele prescruta todas as coisas. Quer dizer, ele tem, por ser espiritual, tudo ao mesmo tempo. Então, o Espírito Santo é onisciente. E o que é onisciente, bispo? Sabe todas as coisas. E o Espírito Santo também, como pessoa divina da Trindade, ele é uma manifestação que nós temos que entender que está ao nosso redor, mas que quer habitar em nós. Então, eu estava falando a respeito da luta que é, vamos dizer assim, travada nas regiões celestiais. E quando falamos regiões celestiais, não é acima dos céus, é ao nosso redor. Então, a pessoa, por exemplo, que se deixa dominar por entidades, por potestades, dominadores, ela vai se esvaziando da presença de Deus e vai sendo influenciada, e chegam alguns a serem até dominados totalmente, aonde esses demônios entram, né? O caso, né, nós vemos da Bíblia do Gadareno, ou também daquele que tinha uma legião de demônios, que não conseguiram expulsar aqueles que eram os filhos lá de Seba. Então a gente percebe esse contexto espiritual ao nosso redor, mas que pode ocupar inclusive uma pessoa. Então, o Novo Testamento atribui características pessoais ao Espírito Santo, indo muito além de um conceito impessoal, como muitos querem atribuir, de força, de poder. Ah, é uma força, é uma energia. Não, é muito mais do que isso. E eu quero colocar aqui algumas verdades. A primeira verdade, ele ensina e nos traz a lembrança. João 14, 26 diz assim: mas o Consolador Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, percebam que a influência do Espírito Santo, ela não é só exterior. Ela é muito mais interior do que exterior. Você pode sentir até a presença do Espírito Santo no ambiente, mas o mais importante é essa presença na tua própria vida. Então, eu percebo que existem coisas que no meu conhecimento e entendimento eu não saberia, mas que de repente, quando há necessidade, eu trago como que uma revelação, algo que eu sinto que é o próprio Espírito Santo na minha vida que vai trazer a manifestação dessa revelação. Então, por isso que fala que nos lembrará e nos ensinará. Tem coisas que nós desconhecemos que se manifestam através do Espírito Santo na nossa vida. Em segundo lugar, ele testemunha. Então, João capítulo 15, 26 diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Senhor, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o que é dar testemunho? É alguém que confirma algo que está acontecendo. Então, a certeza nossa não é algo que veio só na Bíblia. É muito importante o que eu vou ministrar agora. Veja. Então, eu tenho um contexto do Novo Testamento que foi escrito, inspirado por Deus, a homens que viveram há 2000 anos atrás. Mas a realidade que me traz a confirmação dessa verdade é o testemunho do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É essa presença que a gente vê, que a gente sente, aliás, em nós, que nos traz revelações, que marca a nossa vida, porque é alguém, né, entre aspas, que habita em nós e que está conosco. Então, esse testemunho ele é de importância na nossa vida. Em terceiro lugar, ele fala, ouve e anuncia, mostrando claramente que se trata de uma pessoa, entre aspas. João 16, 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade,
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, dá para perceber aqui, nessa, vamos dizer assim, ministração por parte do apóstolo Paulo, que ele vem, é uma pessoa, é alguém que se manifesta diretamente. Obviamente, é o mesmo Deus que habita o universo inteiro e que criou o universo inteiro, mas é o mesmo Deus que em espírito habita individualmente em cada um. Então, ele tem uma manifestação não humana, mas uma manifestação de relacionamento. Então, essa declaração que eu acabei de ler, ela é muito clara, essa descrição de um agente pessoal que se comunica com a gente. Então, não é alguém aleatório que tem um poder que influencia, não. É alguém que traz comunhão, relacionamento. Isso é muito sério e muito importante. Então a gente percebe, por exemplo, que existem igrejas que, pelo fato de não crerem na manifestação dos dons, porque a doutrina da igreja deles não permite que creiam, fala assim, não, os dons eram só para aquela época. Tá bom, você crê dessa maneira, tudo bem. Mas a realidade é que muitas vezes essas pessoas perdem a oportunidade de um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo de Deus que habita na vida dela. Porque se eu, de repente, não tenho fé suficiente para que o Espírito Santo de Deus se manifeste e tenha uma vida pessoal comigo, eu estou cumprindo simplesmente com uma religião. Então aqui o apóstolo Paulo fala de uma convivência verdadeira. Então não é uma religião que fala de um Cristo que morreu numa cruz para salvar os nossos pecados. Não, é muito mais do que isso. É o próprio Senhor que, na plenitude, o pleroma de Deus na vida dele, 100% homem, 100% Deus, na sua humanidade morreu, na sua divindade ressuscitou, se manifestou diante do Pai, que enviou o Espírito Santo como pessoa para estar conosco. Então, ele é o Emanuel, como falava em Isaías, que nada mais é do que o termo Deus conosco, que habita em nós e está ao nosso redor. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com mais Escola de Profetas, falando a respeito do Espírito Santo de Deus.